Boa tarde. Então, hoje a gente vai falar sobre o HGLG11. O HGLG11, ele é um fundo imobiliário do tipo logístico. E como que o HGLG11 ele tem o objetivo de receber suas receitas, né? Ele é um fundo que vai investir principalmente no setor imobiliário, porém no setor imobiliário do segmento de logística. O que isso significa? Isso significa que a gestora do fundo, ela pode fazer tanto a compra, né, de terrenos para construir, para fazer a construção de imóveis, quanto para comprar, né, imóveis que já estão prontos, para fazer dali uma alocação, um arrendamento, uma venda com lucro, né, para poder estar passando o resultado líquido, o resultado em dinheiro, vamos dizer assim, para os cotistas. Ele é um fundo de base 100, que no atual valor dele está em R$ 159,07, com um dividend yield dos últimos 12 meses de 8,30%. E o que vai significar esse dividend yield? Esse dividend yield significa o preço da cota dividido pelos dividendos que ela pagou nos últimos 12 meses. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse dividendo aqui, ele não vai ser um dividendo utilizado de maneira total, porque ele é relacionado com a média. Porém, quem tem uma média menor, né, o dividend yield ele já vai ser maior. E o contrário também. Se você tem uma média que ela é maior, o seu dividend yield ele vai ser menor, né? Nossa, que seta feia. Enfim, deu para entender. Hoje ele está sendo negociado a 0,98 com deságio de 2%, uma liquidez média diária de R$ 7.250.000 e uma variação dos últimos 12 meses de 12,27%. O que essa variação quer dizer? Essa variação quer dizer que no ano passado ele estava custando 12,27% a menos. Então, ele estava custando 142, perdão, e hoje ele está custando R$ 159. Aqui é um pouco do retorno do investimento, né? Se você tivesse investido nele há 2 anos, o seu retorno, a sua rentabilidade teria sido de 19%, porém a sua rentabilidade real de 8,61%. Já se você tivesse investido no último mês, a sua rentabilidade e a rentabilidade real ficariam em 0,34%. Aqui a gente tem um pouco mais das informações do fundo, como por exemplo, ele é um fundo logístico, industrial e de galpões, é um fundo de tijolo de gestão ativa, que tem uma vacância de 2,90%. O que isso significa? Significa que a cada 100 imóveis, tem como diminuir o tamanho disso daqui porque não vai dar certo. Isso quer dizer que de cada 100 imóveis, 2,9, quase 3 imóveis estão vagos, né? O que é uma média muito boa. E o valor patrimonial dele é de 5,49 bilhões. O valor patrimonial por cota é de 162,50, por isso que ele está descontado. Aqui a gente pode ver uma comparação do HGLG com os índices. A gente tem o HGLG, o CDI, IPCA e o IFIX, sendo que o HGLG só vai perder para o CDI, certo? Nos últimos 2 anos,
mesma coisa, só perde pro CDI. E nos últimos 10 anos, só para os investidores pró, e eu não sou. Aqui a gente tem uma comparação. Se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano atrás no HGLG, você teria 1.191, no IPCA 1.095, no Small 1.103, no IDIV 1.359, no CDI 1.250, no IBOV 1.285, IFIX 1.132 e no IVVB 11 1.750. Aqui tem uma comparação com outros fundos imobiliários do mesmo segmento, que o segmento é a logístico, né? O HGLG, ele é o que tem o maior valor patrimonial, porém, tem alguns outros que são mais rentáveis, né? Vamos dizer assim, como o GGRC, que tem 11,96% de dividend yield. Porém, a gente não pode olhar só para isso, porque ele pode ter esse valor aqui de dividend yield, mas pode ser por uma causa extraordinária, venda de imóvel, e no final o fundo não ser tão bom, né? Então você tem que estudar o fundo para poder se aprofundar ainda mais nos seus estudos e saber se você realmente deve investir neste fundo imobiliário ou não. Aqui a gente tem algumas informações sobre o dividend yield. Ele distribuiu R$ 13,20 nos últimos 12 meses, R$ 6,60 nos últimos 6, R$ 3,30 nos últimos 3 e nesse mês R$ 1,10 por cota. Sendo que nos últimos 12 meses a rentabilidade foi de 8,30%. Porém, mais uma vez vou detalhar, essa rentabilidade aqui, este dividend yield, você não pode levar tanto em consideração porque ele é com a base do momento atual, a cota atual. Por exemplo, aqui no meu, eu tenho HGLG, o meu preço médio em HGLG, ele é R$ 152,23, preço atual R$ 159,5, com uma variação positiva de R$ 4,48%, sendo que essa variação representa R$ 143 a mais na minha carteira. A minha rentabilidade está em 10,95%, e o que significa essa rentabilidade? Essa rentabilidade é o preço que eu paguei pela variação e pelo dividendo que ele me pagou. Porém, fiquem agora ligados nessa informação que eu vou trazer para vocês, nessa que eu vou mostrar. O dividend yield dele não está 8,30, o meu está 8,67. O meu dividend yield on cost está maior. E por que o meu dividend yield on cost está maior? Porque eu comprei ele descontado. Entenderam agora? 8,30% é com base no valor atual da cota. Então tem que estar ligado nessa informaçãozinha. Aqui nos dividendos ele paga um valor bem assim constante, sempre R$1,10. Deixa eu ver aqui se ele já mudou alguma vez, em algum tempo. Ó, a única vez que eu vi agora que ele mudou foi pagando R$1,50 em julho de 2023. Depois disso, ele continuou pagando R$1,10. Isso daqui deve ter sido venda de algum ativo que ele fez com lucro para dividir com os cotistas. Mas nos demais são todos muito estáveis, né? Aqui tem a lista de imóveis dele. Ele tem 17 em São Paulo, 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 no Pernambuco e 1 em Goiás e outro em Santa Catarina.
Vocês podem notar aqui que todos os imóveis dele têm uma área bruta locável muito alta, 62.587 metros quadrados, 16 mil, 55 mil, 58. Então são muito grandes, né, as áreas locáveis. Aqui a gente tem um gráfico sobre vacância e ocupação. O que acontece? Ele vem diminuindo a vacância dele, tá vendo? Ó, 5, 4, chegou em 6,7, diminuiu, aumentou, manteve, diminuiu, até que chegou agora outubro, ele tá com 2,90% de vacância, o que é um valor muito bom. Porém, o que vai acontecer? Esse mês teve aqui uma movimentação, assim, né? Meio estranha. Saiu um fundo, porém, um fundo não, né? Uma pessoa que paga um aluguel, a empresa. E entrou outra. Ou seja, ficou no 0 a 0. Por isso que tá esse valor. Porém, agora no mês de novembro, sairão 3 empresas, o que pode levar o fundo, caso ele não recupere ou não tenha inquilinos, a palavra certa é inquilinos, para poder colocar no lugar, a uma vacância de 3,3% no final do ano. Aqui tem alguns resumos, foi o último resultado do fundo que ele divulgou. O que a gente vai levar agora a umas informações, né? Temos aqui o patrimônio líquido, 5,5 bilhões, cota patrimonial, 162,5, cota a mercado, 162,1 centavos, PVP, uma vez, né? Aqui ele considera que fechou no preço justo, né? Mas a gente viu que agora ele já tá aqui 0,97, o que leva a um desconto de 3%. O fundo, ele teve uma receita por cota de R$ 1,38, porém, ele teve dívidas, né? E ficou um resultado de R$ 1,9 por cota para ser dividido. Com uma reservinha do lucro caixa, o fundo distribuiu R$ 1,10. Mais uma informação aqui, ó. Uma fração do aluguel trimestral da Volkswagen no HGLG Vinhedo, de aproximadamente 7,2 milhões, foi recebida pelo fundo. No caso, a Volkswagen adiantou, né, antecipou 7,2 milhões do aluguel. Aqui foi como eu falei para vocês da locação, né? Aqui a gente teve a entrada da Zetalog no ativo de São José, e a vacância foi para 2,9 no mês de setembro. Já agora, em agosto, a gente vai ter a saída do West Wing, do Cislog, e a entrada da Shine Ducks no Cislog também, né? No mesmo galpão. Então, aqui no caso, manteve, ficou no 0 a 0, né? Porém, a gente vai ter a saída do Êxito e Roja, do Cislog, e da Plastic Omnium, do ativo São José. Então, no caso, aqui, essas 3 saídas, é o que vai levar o fundo para 3,3% de vacância, caso ele não tenha inquilinos para colocar no lugar. Mas ele já deve estar trabalhando nisso, né? Óbvio. O que mais eu quero mostrar para vocês aqui? Pronto, aqui a taxa de performance. O HGLG 11, nesse mês, ele teve uma taxa de performance de 5,3%, maior do que a do IFIX, que é 3,3%, e maior do que o do CDI bruto, que foi 1,2%. Porém,
se a gente for pegar só o ano de 2025, ele teve ele ganhou, vamos dizer assim, do CDI bruto, porém ele perdeu do IFIX em 4,6%, né? Mas ainda assim tá um valor bom. Porém, se a gente for pegar o acumulado, a gente teve uma performance de 615,9% do HGLG contra 257 do IFIX e 280 do CDI. Que a gente tem o dividend yield também. A média de distribuição por cota ficou em 12 milhões e 1,10 em real, né? R$1,10 por cota. A gente vê aqui, ó, que a escada ela se manteve, né? Não liga pra linha que eu desenhei porque não se manteve nada nessa linha. Já com relação ao dividend yield, a gente teve algumas quedinhas, estão vendo? Aqui. Porque o dividend yield, ele é sobre a cota, né? A cota anualizado e a cota de fechamento. Então, caso a cota fique mais baixa, mais barata ou mais alta, vai influenciar nesse resultado laranjinha aqui que vocês estão vendo. Aqui a gente tem o resultado por fundo, como eu tentei explicar para vocês, mas eu não consegui. A receita que o fundo teve foi R$1,28, né? R$1,28, com uma receita não recorrente esse mês de 10 centavos, o que soma aqui e dá 1,38, certo? Ele teve aqui um lucro retido e distribuído de 1 centavo, o que ficou 1,39, concordam? Porém, a gente teve uma despesa recorrente de 29 centavos. Se a gente for subtrair 29 centavos de R$1,39, fica R$1,10, que foi o que foi distribuído pelo fundo. Deixa eu ver o que mais eu quero mostrar para vocês. Cadê os ativos? Os ativos. Pronto. O fundo imobiliário, o HGLG, ele também investe em alguns fundos imobiliários, tá? Que são, no caso, XPLG, SPV, PATL, HLOG, PNDL, FIIP, XPIN e INLG. Então, no caso, essas alocações, elas também vão manter, né, uma distribuição mais linear, porque ele vai ter, né, uma receita mais linear no final. E eu acho que é isso.